A ansiedade é uma palavra que, olha, todo mundo conhece, né? Mas o que ela significa de verdade lá dentro do nosso cérebro? É isso que a gente vai investigar hoje. A gente vai fazer um mergulho fundo na neurobiologia da ansiedade, tudo com base num artigo de pesquisa super completo. Bora começar? Pois é, essa é a pergunta-chave que vai guiar a nossa conversa. E olha, a gente não está falando aqui de uma coisa vaga, de um sentimento no ar, não. A gente vai falar de circuitos cerebrais, de química, de estruturas. O que será que a ciência tem para nos contar sobre essa experiência que é tão humana, tão comum, mas que às vezes, né, parece que vai dominar tudo? E para a gente conseguir responder isso direitinho, a gente tem um roteiro bem claro. Primeiro, vamos olhar para as estruturas do cérebro. Depois, a gente mergulha na química da coisa. Aí vamos tentar entender por que algumas pessoas são mais vulneráveis que outras. Em seguida, a gente vai ver como diferentes transtornos, na verdade, se conectam. E no final a gente amarra tudo para ver o que isso significa na prática. Então vamos lá. Começando pelo centro de comando emocional. Pensa assim, a ansiedade, muitas vezes, é como se fosse uma batalha acontecendo aí dentro. Um verdadeiro cabo de guerra entre as partes, digamos, mais antigas, mais primitivas do nosso cérebro e as partes mais novas, mais evoluídas. E o palco principal dessa briga toda é o sistema límbico. Ele é tipo o nosso cérebro antigo, sabe? Aquele núcleo bem emocional que evoluiu basicamente para uma coisa: nos manter em segurança. É exatamente aí que as respostas de medo e de ansiedade começam a nascer. E a dinâmica entre os dois principais jogadores dessa história é fascinante. De um lado, a gente tem a amígdala. Pensa nela como o detector de fumaça do cérebro. Sabe aquele que apita por qualquer coisa? Super sensível, super rápido para disparar o alarme. Do outro lado, a gente tem o córtex pré-frontal. Esse seria o bombeiro racional, que chega, olha a situação e fala: calma, é só um bife queimando ou é um incêndio de verdade? O problema na ansiedade é que o detector de fumaça está meio desregulado, super ativo, e o bombeiro está com uma baita dificuldade de acalmar a situação. Ok, mas como é que essas estruturas conversam entre si? A resposta está na química. Elas usam mensageiros químicos. E é exatamente aí que a gente entra na química do medo. Para entender isso, imagina que o nosso cérebro tem um pedal de freio e um de acelerador. O GABA é o freio. É o neurotransmissor que chega e fala: opa, vamos com calma aí, ele acalma a atividade neural. Já o glutamato é o acelerador. Ele pisa fundo, aumenta a atividade. Em muitos transtornos de ansiedade, o que acontece é justamente um desequilíbrio aqui. Ou tem pouco freio, ou tem acelerador demais. E o resultado? O sistema fica em alerta máximo o tempo todo. E quando esse alarme interno soa alto demais, de forma insistente, ele acaba ativando o sistema de transmissão de emergência do corpo todo. É o famoso eixo HPA. Pensa nele como a linha direta que conecta o cérebro com as glândulas adrenais, preparando o corpo inteiro para reagir a uma ameaça, seja ela real ou só percebida. E como isso funciona? É tipo uma cascata, uma reação em cadeia. Primeiro, o hipotálamo solta uma substância chamada CRF. Esse CRF avisa a glândula pituitária, que então libera outra, o ACTH, e aí o ACTH viaja pelo corpo até as glândulas adrenais e dá a ordem final: liberem o cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. O problema é que nos transtornos de ansiedade, essa cascata toda pode ser ativada com uma facilidade enorme. Ou pior, depois de ativada, ela tem uma dificuldade imensa de se desligar. Olha, se essa viagem pelo cérebro está sendo interessante, aproveita e dá uma pausa rápida para se inscrever no canal NPD. Lá tem muito mais conteúdo para a gente continuar desvendando junto os mistérios da mente. Ok, até aqui a gente viu as estruturas, a química, mas fica aquela pergunta, né? Por que algumas pessoas parecem desenvolver transtornos de ansiedade e outras, passando por coisas parecidas, não? A resposta para isso nos leva para o que a gente pode chamar de código da vulnerabilidade. É uma dança super complexa entre a nossa natureza e a nossa criação. E o ponto principal aqui, o que a ciência moderna mostra, é que não é uma coisa nem outra. Não é um destino que está escrito nos seus genes e ponto final. E também não é só uma consequência do que você viveu. A vulnerabilidade, na verdade, nasce da interação entre essas duas coisas. É sobre como os nossos genes decidem se expressar ou não, dependendo do que acontece no mundo ao nosso redor. E essa citação do artigo é, olha, fundamental para entender isso. Ela fala do que os pesquisadores chamam de padrão dinâmico de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma predisposição genética pode ser como um interruptor de luz. Ele pode passar a vida toda desligado, sabe? Até que uma certa experiência de vida, numa certa idade, vai lá e clique, liga o interruptor. Ou seja, os nossos riscos não são uma coisa fixa. Eles mudam e evoluem junto com a gente. E isso tudo nos leva a uma ideia que é muito interessante. Pensa só.
Transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade generalizada. Na superfície, eles parecem coisas completamente diferentes, certo? Mas e se, por baixo dos panos, na biologia, eles compartilhassem as mesmas raízes? E olha só essa tabela aqui interessante. Repara que a amígdala hiperativa, o nosso detector de fumaça, é um ponto em comum em vários transtornos. O que muda é o gatilho, né? Mas olha agora para o eixo HPA. Aí a gente já começa a ver diferenças. Isso é incrível porque mostra como um problema central, que é a dificuldade de regular o medo, pode se manifestar de formas diferentes, criando diagnósticos com assinaturas biológicas bem particulares. Bom, a gente fez essa viagem toda pelo cérebro ansioso, de agora. O que a gente tira de tudo isso? Qual a grande mensagem, o aprendizado que fica de toda essa ciência? Se a gente fosse resumir em pontos-chave, seria mais ou menos assim. A ansiedade, na sua base biológica, é uma combinação de, primeiro, um sistema de alarme superativo lá na amígdala. Segundo, uma dificuldade do nosso bombeiro racional em regular a resposta emocional. Terceiro, um desequilíbrio químico entre o freio e o acelerador do cérebro. E quarto, um sistema de resposta ao estresse que está meio desregulado. E talvez essa seja a conclusão mais importante de todas. Entender a biologia da ansiedade ajuda a gente a mudar o nosso olhar. Ajuda a gente a ir além do julgamento. Porque não é uma falha de caráter, não é fraqueza, não é falta de vontade. É uma condição real, com raízes profundas e identificáveis no nosso cérebro. E só essa compreensão já é o primeiro e mais importante passo para ter mais empatia e para buscar um tratamento que realmente funcione. E para continuar explorando esses temas, para fortalecer cada vez mais esse entendimento sobre como a nossa mente funciona, fica o convite. Não se esquece de se inscrever no canal NPD Neurociências e Psicologia no Divã. E para a gente fechar, eu queria deixar uma pergunta no ar para a gente pensar. Se a ansiedade tem essas raízes tão fincadas na nossa biologia, qual é o nosso poder de ação? Como é que a gente pode, sabendo de tudo isso, começar a moldar e, quem sabe, até a reescrever as nossas respostas? Porque, no fim das contas, a biologia não é o nosso destino, ela é o ponto de partida. A grande questão é o que a gente faz a partir daqui. Fica aí a reflexão. Até a próxima.